Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje à nossa leitura bíblica de novo. Você que está me acompanhando, né? Hoje nós estaremos lendo Gênesis capítulo 5, de 1 em diante, até o capítulo 7, até 24. E depois a gente vai ler também Mateus, Salmos e Provérbios. E no final nós estaremos orando no nome do Senhor Jesus. Amém? Então em Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de que Deus o fez. O homem e mulher o criou, e os abençoou, e chamou o seu nome de Adão. E no dia em que foram criados, e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão. Depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou Enós. E viveu Sete, depois que gerou a Enós, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 900 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Malaleel. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Malaleel 75 anos, e gerou a Jered. E viveu Malaleel, depois que gerou a Jered, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaleel 895 anos e morreu. E viveu Jered 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 75 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Matusalém 979 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes e terras, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra da violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás comprimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira o farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a altura. Farás a arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás o seu lado, e farás os andares baixo, segundo o terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre as terras, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca
tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para conservar vivos contigo, macho e fêmea será. Das aves conforme a espécie e dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a tua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come, e ajunta-o para ti, e te será para mantimento, a ti e a elas. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé, no capítulo 17 de Gênesis, diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho ou sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida em sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, as mulheres e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, os 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ele e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou-se sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra,
tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil e de que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram destruídos todo o servo vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e o que com ele estava na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 152 dias. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ler Mateus, capítulo 4, versículo até o versículo 11. E depois nós leremos Salmos de 1 até 8. Depois nós leremos Provérbios. Onde Mateus, capítulo 3, versículo 7 e de 4 a 11. Capítulo 3... até o 7 e de 4 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vieram ao seu batismo, diziam: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, futuros dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras que pode suscitar filhos de Abraão, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Todas as árvores, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim e é poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, e chegando a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, e se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora nós vamos ler Salmos de 1 a 8. Salmos 3, de 1 a 8, onde diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo para mim, e a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. E eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja tu uma bênção. E agora nós leremos Provérbios, capítulo 1, versículo 10, e versículo de 1 a 10, de 10 a 19, onde diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, se os pecadores procuram te atrair e agradas, não aceites. Se disserem: vem conosco, e tocais de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguem-lo vivo como a sepultura, e inteiros como que descem a cova, e acharam toda a sorte de bens preciosa, e acharemos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todas uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar o sangue. Na verdade, é inútil atender a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e empreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa da cobiça. Ele põe à parede a alma do que a possuem. Amém? Nós vamos estar orando agora no nome do Senhor Jesus. A gente leu Gênesis, leu Mateus, leu Salmos e leu Provérbios. E quero pedir ao Senhor que o Senhor a cada dia coloque nos nossos corações a tua palavra e que nós possamos, Senhor, viver a palavra do Senhor. Toma as nossas vidas diante de ti. Ó Deus, que nós não possamos ser aquelas pessoas, aqueles fiéis, a qual o Senhor arrepende de nos ter feito, assim como ele arrependeu daquele povo na época de Noé. Ó Deus, toma as nossas vidas diante de ti, nos perdoa, Senhor, por todos os nossos pecados, purifica-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, do homem mau. Ó Deus, e que nós possamos, Senhor, andar na tua presença, é que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia
estou deixando aqui este devocional, aliás, esta leitura bíblica para vocês. Gostaria que vocês estivessem acompanhando as nossas leituras bíblicas, ouvindo, curtindo e compartilhando a outros, para que outros também possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço.